Olá, querido irmão, vamos continuar com o nosso devocional na carta de Paulo aos Efésios, olhando agora o versículo 17 até o versículo 19 do capítulo 4. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A partir desse versículo 17, o apóstolo Paulo começa a mostrar para os irmãos as implicações práticas da doutrina que ele ensinou desde o capítulo 1, sempre falando sobre a eleição, a predestinação, a salvação pela graça, a nova humanidade em Cristo Jesus, a unidade da igreja. E agora, quando chega no versículo 17, aqui desse capítulo 4, Paulo começa a falar para eles sobre a santidade cristã, sobre o modo de vida cristão. E o apóstolo Paulo, assim como Jesus, sempre gosta de ensinar e mostrar aquilo que é verdadeiro a partir daquilo que é falso. Nessa devocional de hoje, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo aquilo que não é santidade, aquilo que não é uma vida com Deus. É assim que o apóstolo Paulo começa nos ensinando. Ele vai dizer que para os irmãos de Efésios e a gente também não andar como andam os gentios. Ele faz essa separação entre o andado dos gentios e o andado do povo de Deus. Ele faz essas duas comparações aqui. Ele faz isso agora. E é interessante que ele usa a expressão gentios para definir, designar aqueles agora que não estão no caminho de Deus. Os judeus usavam essa expressão gentios para designar todos aqueles que não eram judeus, certo? Aqueles que não se viam e não estavam debaixo do judaísmo. O apóstolo Paulo usa agora essa expressão gentios para dizer aqueles que estão longe do caminho de Deus. E para poder explicar como é andar no caminho de Deus, ele primeiro diz aquilo que não é o caminho de Deus. E ele vai dizer, há um modo de vida, que é o modo de vida dos gentios, que é um modo de vida que não glorifica a Deus. E ele vai dizer, por quê? Porque os gentios, ou seja, aqueles que vivem sem Deus, primeira coisa, eles andam na vaidade dos seus pensamentos. O que isso significa? Significa dizer que eles andam na futilidade das suas ideias. Aqueles que não estão em Cristo Jesus possuem ideias fúteis, pensamentos fúteis, vaidosos. Lá no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, o escritor do livro vai dizer que tudo é vaidade. Adquirir conhecimento, adquirir riquezas, ter muitos bens, ter muitos livros, estudar muito, adquirir ciência. Ele vai dizer tudo isso é vaidade. E o final de tudo é que a gente deve temer a Deus sobre todas as coisas, porque isso de fato não é vaidade. E aqui o apóstolo Paulo retoma essa mesma palavra que é usada lá em Eclesiastes, vai dizer que aqueles que andam sem Deus andam na vaidade dos seus pensamentos, ou seja, eles possuem pensamentos vaidosos, pensamentos voltados para coisas aqui deste século. Eles amam as coisas deste século e eles estão fundamentados e firmados nas coisas desse século. Ora, isso é muito característico da nossa sociedade também, não só lá da sociedade dos Efésios. Aqui também é possível perceber isso. Pessoas se agarram a coisas que dentro de alguns minutos podem ir embora. Nós vemos pessoas que já passaram por vários problemas e elas seguravam a sua felicidade, a sua esperança em coisas que eram fúteis. E o apóstolo Paulo aqui vai dizer que essas coisas são vaidades do pensamento. Não apenas coisas fúteis, mas coisas que a gente pode perder. Em resumo, se a nossa felicidade depende de coisas que nós podemos perder, nós somos infelizes, porque a nossa felicidade não está garantida. Mas a felicidade do cristão precisa estar fundamentada naquilo que ele não pode perder, que é Cristo Jesus, a união com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer mais. Olha, andar com Deus, primeiro, não é andar na vaidade dos pensamentos. Segundo,
não é andar com o entendimento obscurecido, porque ele vai dizer aqui que os gentios andam com os obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Ou seja, eles andam com a mente fechada, eles ainda não receberam revelação de Deus. Nós já vimos isso quando Paulo pede para que Deus derrame sobre aquela igreja espírito de revelação, para que eles possam compreender as verdades do Evangelho. E aqui ele está dizendo, olha, aqueles que andam sem Deus, andam obscurecidos de entendimento, sem revelação, não conseguem compreender as verdades do Evangelho. Alheios à vida de Deus e vivem também na ignorância. Ou seja, não têm o conhecimento correto. E outra coisa, ele vai dizer mais no versículo de número 19. São insensíveis e se entregam à dissolução com avidez para cometerem toda sorte de impureza. A expressão dissolução é uma pessoa que vive numa vida perniciosa, libertina, licenciosa, fazendo tudo aquilo que o corpo pede, seguindo os instintos como se fosse um animal, né? Vivendo uma vida de imoralidade, de impureza. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que vivem sem Deus vivem uma vida assim. Ora, percebe que para explicar então o que é andar com Deus, primeiro o apóstolo Paulo diz o que não é andar com Deus. Não é, por exemplo, viver na vaidade dos pensamentos, não é viver com a mente obscurecida, na ignorância, vivendo uma vida de pecado, uma vida de dissolução, ou seja, uma vida de entrega ao pecado, sem medir as consequências. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ora, nesta manhã, que nós possamos aprender isso, que a vida com Deus, a santificação, ela é oposta a esse tipo de vida. Por mais que nós estejamos nesse mundo, por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós não temos dificuldade de nos relacionarmos com ninguém que não é cristão, a gente precisa entender que é um modo de vida dos cristãos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há um modo de vida que glorifica a Deus. E para a gente poder compreender esse modo de vida que glorifica a Deus, que nós vamos ver no próximo devocional, a primeira coisa que a gente precisa aprender é qual é o modo de vida que não glorifica a Deus. E aí o apóstolo Paulo nos dá esse quadro do versículo 17 ao versículo 19. Esse é um modo de vida que não glorifica a Deus. Amém? Que você possa tomar isso nessa manhã, entender que o Senhor te chama para um modo de vida diferente e que você seja abençoado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento e que nós possamos continuar aprendendo a Tua Palavra e entender que há um modo de vida que não glorifica o Teu nome. O apóstolo Paulo nos ensina isso aqui, nesses versos, e que nós possamos de fato viver um modo de vida que te glorifica, que exalta o Teu nome. Abençoe cada um da Igreja Presbiteriana de Jardim América e que possamos ter consciência da Tua vontade para conosco e que possamos praticá-la e viver de acordo com a Tua vontade. Assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo devocional, onde nós iremos aprender sobre o modo de vida que glorifica a Deus. Após Paulo dizer o que não é glorificar a Deus, ele vai nos dizer o que é glorificar a Deus. Até o próximo devocional. Deus te abençoe.